Bom, hoje é a última mensagem da série Prioridades do Céu. E eu escolhi, aliás, muita pretensão minha dizer eu escolhi. O Senhor me levou a pregar sobre um tema que tem sido recorrente no meu coração. Ele tem falado comigo de maneira pessoal, e aí eu imagino que aquilo que Deus fala comigo de maneira pessoal, o que eu posso fazer é transmitir para a igreja. E aí eu queria que você meditasse comigo no Salmo 27. No verso 4. O tema da nossa mensagem hoje é a beleza de Cristo. Eu quero muito conversar com você sobre isso, sobre há uma beleza em Cristo. E os aspectos, e Deus espera que nós reconheçamos isso, percebamos essa beleza, porque isso impacta a nossa vida de maneira muito profunda. Isso transforma a nossa maneira de ser e de ver a vida e de encarar as circunstâncias da vida. Ser um cristão sem a revelação da beleza de Cristo é um desafio enorme, muito grande, porque isso faz com que a gente sirva a Jesus de uma maneira meramente religiosa, às vezes, intelectual, fundamentada em algumas coisas humanas. Mas quando a gente tem uma revelação da beleza de Cristo, a nossa vida ela é completamente transformada. E nós precisamos dessa transformação. Porque, veja bem, qual é o intuito dessa mensagem? Então, é que ao transmitir essa mensagem, você possa receber no seu coração uma revelação de quem Deus é, e aí você possa ter o seu interior transformado ao ponto de que o que você faz, caso esteja errado na sua motivação, possa encontrar então um novo motivo, porque no reino de Deus, tão importante quanto fazer alguma coisa para Deus é o porquê fazemos, é o motivo pelo qual fazemos. E quando tudo que nós fazemos simplesmente por amor a Jesus, porque percebemos a beleza dele, o amor dele, fomos constrangidos, conquistados, e então conduzidos a agir, a nossa vida muda. E Davi, por algum motivo, ele tinha isso em mente. Porque olha o que Davi diz no Salmo 27, no verso 4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A tradução NVI traz a palavra bondade, mas eu gosto da palavra beleza, que está na Almeida, e porque ela significa exatamente contemplar a agradabilidade, a bondade, deleite no caráter de Cristo. E a gente vai discorrer um pouquinho sobre esse assunto hoje, em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar para que o Espírito Santo nos traga revelação. Pai, eu entendo que sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso, eu me coloco aqui diante do Senhor e peço que o Senhor me conceda graça para transmitir a sua palavra àqueles que a ouvem. E que o Senhor, na sua infinita e soberana graça e também no seu infinito poder, o Senhor possa levar a revelação de que cada um precisa, o Senhor possa conduzi-los a isso. Tendo em vista, Senhor, que eu sou um mero humano e que não tenho como conhecer e nem entregar uma mensagem personalizada a cada coração e a cada necessidade. Mas o Senhor é poderoso para fazer, porque o Senhor conhece e sonda os corações. E por isso nessa noite eu, na minha pequenez, me coloco no meu lugar e peço que o Senhor assuma o controle daqui para frente, pois eu reconheço que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então que essa noite o Senhor alcance os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Logo de cara eu encontro um desafio para pregar essa mensagem. Por quê? Porque essa não é uma mensagem onde eu possa te dizer de maneira prática o que você deva fazer ou não deva fazer. É muito mais fácil pregar mensagens assim. É mais fácil pregar 4 passos para isso, 4 passos para aquilo outro, ou 5 princípios que você deve cumprir, ou tantas coisas que você deve evitar.
é mais prático. E eu não estou dizendo que essas mensagens são erradas, eu estou dizendo que elas são mais práticas. Essa mensagem, ela está para além do que a gente pode fazer, porque ela precisa de uma revelação interior. Eu tenho um desafio hoje aqui de fazer você entender que você deve servir a Jesus muito mais do que pelas bênçãos que você deseja, muito mais do que pela religião que os teus pais te legaram, muito mais do que qualquer outra coisa. Você deve servir a Jesus por Ele, porque Ele é suficiente, Ele basta. Sabe por quê? Dentro das prioridades do céu, o Senhor me leva a viver, a explanar sobre esse assunto, porque nós servimos a Deus por inúmeros motivos, e muitas vezes o último deles é o próprio Messias. Nós temos nossos desejos, expectativas, aspirações, e nós servimos a Deus muitas vezes usando Deus como meio para tais aspirações, mas nós precisamos nos voltar para Cristo de verdade, com todo o nosso coração. E sabe qual é o desafio disso também? É porque a gente só se move por aquilo que a gente sente. Se você não sentir, normalmente a gente não responde. Tem uma frase de René Descartes, que é um filósofo francês, que ele diz: penso, logo existo. Mas a gente pode reformular essa frase para os crentes dessa geração, que seria: sinto, logo existe. Eu só acredito naquilo que eu sinto. É a única coisa que às vezes me move, são os meus sentimentos. Mas nós precisamos rever essa maneira de servir a Cristo e passar então, e eu não estou dizendo necessariamente que seja ruim a gente sentir, eu até acredito que as nossas emoções, elas cumprem um papel na nossa vida. Se não fosse assim, Deus não nos teria feito seres emocionais, mas nós não podemos permitir, nós não podemos colocar a carroça na frente dos bois. Sentir é maravilhoso, mas eu não sinto sem antes crer, porque a revelação vem pela fé. Depois que eu tenho a revelação, as minhas emoções me seguem. Então eu quero convidar você a fazer algumas meditações nesse sentido, que tem a ver com você abrir o seu coração e deixar que a beleza de Cristo inunde seu coração. E nesse primeiro momento, eu quero que você entenda que, para além do que Deus pode te ofertar, existe um relacionamento com Jesus que precisa ser vivido. Eu tenho uma triste constatação. Não, eu acho que eu estou sendo presunçoso ao dizer que é uma constatação. Eu vou dizer que é uma impressão mesmo. Uma leve impressão ou uma forte impressão de que a maioria de nós, e eu não estou generalizando, mas alguns de nós serve a Jesus de uma maneira meramente frágil, religiosa, superficial. E nós não encontramos nele o motivo que nos impulsiona a continuar seguindo, crescendo e avançando na fé. Talvez um dos motivos de muitos estarem, ou eu não posso aqui dizer eu não posso fazer essa afirmação categoricamente, porque eu não conheço os vossos corações. Eu só conheço os frutos que vocês dão. E aí, pelos frutos, a gente percebe que talvez um ou outro esteja estagnado na sua vida espiritual, completamente estagnado. Você está exatamente no mesmo lugar que estava ano passado ou há 2 anos atrás. Significa dizer que talvez existam circunstâncias na sua vida que ainda não se tornaram favoráveis o suficiente para te levar adiante. Mas aí é que eu quero entrar com a minha mensagem, com a mensagem que o Espírito Santo coloca no meu coração. Você não precisa que nada aconteça na tua vida, a não ser que o próprio Cristo esteja nela. Você não precisa que circunstâncias mudem. Você não precisa de um casamento melhor, de um salário melhor. Você não precisa de filhos melhores. Você não precisa de uma saúde melhor. Por mais que você seja ótimo ter essas coisas, elas não são fundamentais para o nosso relacionamento com Cristo e, consequentemente, para a nossa entrega a Ele, o nosso serviço a Ele também. Nós precisamos, de uma certa maneira, colocar Jesus no trono do nosso coração, de verdade, olhando para quem Ele é. Que Jesus, Ele seja suficiente nos nossos momentos mais difíceis,
no meio dos nossos problemas, das nossas angústias, quando as nossas dores, ainda que as nossas dores não cessem de imediato, Cristo ainda precisa continuar sendo suficiente. Nós não podemos deixar que os nossos corações sejam tomados por frustração, embora isso seja humano. Afinal de contas, um homem da grandeza e da envergadura de João Batista passou por isso, mas nós temos exemplos para que possa nos guiar e evitar esse caminho. João Batista, depois de afirmar que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, ele é preso e depois de passar algum tempo na cadeia, ele pede que os seus discípulos perguntem a Jesus se ele era aquele que haveria de vir, ou viria outro após ele. Ele sai de uma convicção muito forte para uma dúvida acentuada no seu coração. A maioria de nós nem chegou a ter convicção a respeito do Cristo ainda não se moveu por meio de uma convicção plena e certa de que Cristo é tudo que precisamos, e é disso que se trata essa noite, é disso que eu quero falar com você, é produzir no nosso coração, no meu e no seu, uma paixão por Jesus, que ela seja suficiente, que as circunstâncias não sejam capazes de ditar o que fazemos ou deixamos de fazer, ou mesmo que como humanos, nós possamos ficar perplexos em determinadas situações, desanimados, mas não desesperados, como disse o apóstolo Paulo, porque nós temos uma série de evidências bíblicas de homens que passaram por circunstâncias severas, mas ainda assim os seus corações mantinham-se aquecidos e apaixonados por Jesus. Só que a diferença entre eles e nós é que diante das circunstâncias nós esmorecemos na nossa fé, e a primeira coisa que nós fazemos é abandonar tudo. Só que quando a gente pergunta que tudo é esse, é deixar de vir à igreja, é deixar de ir à célula, de ser discipulado, é entregar o seu ministério, a sua célula, os seus discípulos. Eu nunca vi ninguém dizendo assim: olha, eu quero abandonar tudo, eu quero deixar o meu emprego. Não fazemos isso. Tudo nesse sentido é todas as coisas espirituais. Porque as circunstâncias, elas nos sufocaram de tal maneira que nos fazem, nos impulsionam, nos empurram para esse lugar de desistência. E nós precisamos entender que Cristo é suficiente. Quando nós temos uma revelação dele, esse tipo de coisa não acontece. Cristo é o fundamento da igreja. Os apóstolos, eles estavam determinados a manter Cristo como fundamento da igreja. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 11, o apóstolo Paulo disse à igreja: porque ninguém pode lançar outro alicerce, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém se compara a Cristo, ele é a plenitude de Deus em forma humana, e nele temos vida, nos movemos e nos existimos, como está escrito em Atos 17, 28. Cristo é tudo que a gente precisa, nós já temos tudo, só que nós andamos como alguém que tem falta de algo o tempo todo, carentes de alguma coisa, sedentos, tendo sede, quando nós temos conosco, habitando em nós a fonte de água viva. Nós temos o tempo todo querendo buscar alguma coisa que nos falta amor, nos falta companheirismo, nos falta reconhecimento, nos falta um casamento melhor, nos falta dinheiro. Não falta nada para quem tem Jesus. A gente precisa incorporar essa mensagem, sabe? Com isso eu não estou dizendo que essa vida com as suas circunstâncias não nos traga alguns dissabores. Claro, é natural, nós somos seres humanos ainda, mas sempre que nós nos encontrarmos nesse lugar, basta 1 minuto de reflexão na beleza de Cristo, para todos os nossos sentimentos ruins, para todos os nossos desejos de desistir das coisas, eles desapareçam. Basta parar e contemplar quem Ele é, que as coisas mudam. No Salmo que nós acabamos de ler, Davi declara: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Quando Davi diz uma coisa, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: de todas as coisas que eu posso escolher no mundo, eu escolho a presença de Deus. Agora, quem diz isso não é alguém que está vivendo em necessidade. Davi, como todos nós sabemos, ele era rei. E como rei, ele tinha poucas limitações na vida dele. Poucas coisas lhe eram difíceis. Poucas coisas lhe eram escassas. Ele tinha tudo o que alguém poderia querer, o que eu e você poderíamos querer. E diante deste cenário, e eu acho que aqui é uma questão de inteligência, quando a gente aprende com os outros,
Porque a maioria de nós talvez cultive a ideia de que o dia que eu tiver 3 pontos, cada um tem as suas necessidades, você acredita que vai ser a solução da sua vida. Mas aqui na Bíblia nós temos alguém que já teve de tudo e disse: de tudo que eu já tive, eu escolho Cristo. Nada é melhor que Ele, nada é mais belo que Ele. Uma coisa eu peço: morar na casa do Senhor. Certamente Davi colocou a presença de Deus como prioridade. Porém, muitos de nós não carregam consigo essa convicção e nem essa paixão por Jesus. E nós precisamos então decidir fazer alguma coisa a respeito disso, porque as nossas escolhas diárias, elas são um reflexo das nossas paixões, daquilo que amamos, aquilo que mais pesar no seu coração. Vou dar um exemplo prático. Uma coisa que eu vejo acontecer com uma certa frequência, infelizmente. Deixa eu só beber uma aguinha. Sempre, não vou colocar sempre, às vezes eu preciso tomar cuidado para não ficar generalizando nas minhas frases. Em grande parte, acho que essa fica melhor. Grande parte dos cristãos, quando tem que tomar decisões difíceis na sua vida, o Senhor não é aquilo que baliza a escolha. Se eu tiver alguém aqui desempregado, você está desempregado, está difícil, né? Eu entendo. É duro, não, principalmente como homem, não ter recurso para suprir a sua casa. Só que você é um crente. E você está vivendo até um relacionamento bom com Deus. E na verdade, se você parar para pensar, esse tempo em que você esteve desempregado, você nunca orou tanto, nunca leu tanto a Bíblia. Se você não está vivendo isso, alguém já pode ter vivido isso. E aí você está vivendo e está crescendo espiritualmente. Só que ter que lidar com as dores das necessidades e das privações, ela é muito difícil. Ao ponto que quando aparecer uma proposta de emprego, mesmo que ela coloque em risco tudo aquilo que você acabara de construir com Deus, você vai aceitar. Porque na nossa cabeça, Deus vai entender. Só que a grande verdade é que Deus, eu sempre digo, eu já aconselhei alguns discípulos. Eu lembro de um discípulo me mandar mensagem assim: recebi a proposta de um emprego aqui, puxa, eu estou tão precisando. E aí, só acho que eu devo aceitar? Eu disse: olha, o emprego roubaria completamente a vida espiritual desse irmão. E eu disse para ele assim: olha, antes do excelente de Deus vem o bom de Satanás. Então, aguenta mais um pouquinho. Deus vai abrir a porta. Isso vai comprometer tua relação com Deus. Eu sei que está difícil. Eu sei que na minha posição é difícil dizer, porque alguém pode pensar assim: não é o Senhor que está passando? Não hoje. Mas eu já estive lá. Eu já estive lá onde eu não tinha dinheiro para comprar almoço. Vivendo, ganhando R$300. Era o meu salário. Quando eu entrei para a vida ministerial, meu salário era R$300. Alguém já viveu com R$300 aqui de salário? Pois bem, eu vivi. Tendo filho. A graça de Deus sobre a minha vida é que eu não pagava aluguel. Minha casa velhinha, na época, de madeira, metade dela de madeira e metade de alvenaria. Era fundamental. Num conselho do meu pastor disse: compre essa casa, porque ela está feia hoje, mas ela não vai ficar assim para sempre. E a rua nem asfaltada era cheia de mato na frente, cheia de rato a casa e carapanã. Era assim nossa casa. Quem conheceu a minha casa? Eu tenho alguns discípulos antigos. Quem conheceu a minha casa desse jeito aí, levanta a mão. Pois bem, vocês viram. Vocês lembram que voou o telhado da minha casa uma vez, né? Aí os irmãos foram lá me socorrer. Estou dormindo aqui, você imagina o que é isso? Eu dormindo aqui. Aí aquele barulho, eu abro o olho assim, o céu. Eu falei: meu Deus. É assustador isso aí. Pois bem, eu já estive nesse lugar, onde as minhas filhas queriam comer um sanduíche, por exemplo. Eu não tinha dinheiro, dizer: filha, não dá. Elas verem todas as outras crianças com brinquedo e eu não poder dar para elas um brinquedo, dizer: filha, papai não tem. Elas viam uma roupa nova, não queria. Filha, não dá, papai só consegue comprar roupa do brechó. Eu já estive nesse lugar e escolhi por Cristo.
Eu lembro que a minha esposa ficou um pouco desesperada nessa época. Mas depois ela cedeu. Ela disse não. Aí um dia que eu pensei, não, amor, não dá não, eu vou arranjar um emprego. Ela disse, não, faz isso não. Faz isso não, fica aí. Você entende? A maioria de nós não consegue ver no próprio... E assim, eu não estou dizendo que cogitar seja um problema, mas a grande verdade é que basta, para quem é apaixonado por Jesus, para quem conhece a beleza de Cristo, 1 minuto de reflexão leva essa pessoa a fazer a escolha certa. 1 minuto de reflexão na pessoa de quem Cristo é, nos faz mudar de ideia. Então, Davi, ele entendia isso, e a diferença, como eu citei, é que quando alguém já viveu de tudo, e no final ela conclui que de tudo que já viveu, ela prefere a presença de Deus, é porque ele chegou à conclusão, nós não precisamos passar pelo que Davi passou, para chegar à conclusão de que a presença de Deus é tudo que a gente precisa. Nós temos indicativos bíblicos disso. Outro aspecto de quem viu a beleza de Deus é a forma como lida com o seu próprio pecado. Enquanto que a maioria de nós, quando peca, fica extremamente preocupada. Aleluia, glória a Deus. A maioria de nós, quando peca, a gente fica extremamente preocupado. E agora, o que vai acontecer? Será que Deus vai me punir? Será que eu vou ficar sem emprego? Será que... Enfim, a gente fica preocupado com as consequências do nosso pecado. Só que Davi, ele é um cara diferente. Ele amava a presença de Deus. Quando você lê o Salmo 51, Davi diz assim: contra ti somente pequei. Davi entende que o maior ofendido é o Senhor. E aí continua um pouquinho mais na frente e diz: não retires de mim o teu Santo Espírito. De todas as coisas que Davi podia pedir, ele podia pedir: Senhor, não me pune, Senhor, não me tira o reino, Senhor, eu quero continuar sendo rei. Como fez Saul, por exemplo. Saul fez isso. Saul peca contra Deus e diz: Samuel, não sai daqui não, fica aqui, me honra na frente de todo mundo. Porque ele estava mais preocupado com a reputação dele do que com a glória de Deus. Davi não, Davi disse: Senhor, se eu quiser tirar qualquer coisa, Senhor, fique à vontade, só não me tires teu Santo Espírito. A maioria de nós não está preocupado em perder a presença de Deus, mas está preocupado em perder o carro, está preocupado em perder o casamento, está preocupado em perder o emprego, está preocupado em perder a conta bancária. Mas não nos preocupamos em perder a presença do Espírito Santo. Tanto é verdade que muitas vezes fazemos essas escolhas que acabaram de falar, mas piores até às vezes, escolhemos o pecado, escolhemos pecar a ter a presença do Espírito Santo. Nós precisamos então tomar uma decisão urgente no nosso coração para recolocar Deus no lugar que Ele é devido, lugar de glória. Quando nós temos aqui Davi dizendo: Senhor, uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Nós vamos ver em Amós a respeito desse texto. Olha o que a palavra de Deus diz em Amós capítulo 9, do verso 11 ao 12. Esse eu quero ler com você. Naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi, consertarei as suas brechas e reedificarei as suas ruínas. Eu a reerguerei como nos dias antigos. Verso 12. Para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom, e todas as nações são chamadas pelo meu nome, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Quando Deus, por meio do profeta Amós, diz que Ele vai reerguer, reestabelecer a tenda de Davi, Ele não está se referindo a tenda propriamente dita física, porque a tenda era um lugar extremamente simples, e que habitava e que abrigava a arca da aliança, a presença de Deus, e essa era a real preocupação de Davi. E é aqui quando Deus está dizendo que vai, nesse dia, que Ele vai reerguer o tabernáculo de Davi, o que Ele está dizendo Ele quer restaurar a relação
que nós devemos ter com Ele. O tipo de relacionamento que nós devemos ter com Deus. De alguém que tem um coração que deseja estar com Deus. O tabernáculo era uma coisa extremamente simples. Mas o que constava ali era a presença de Deus. E lá se estabelecia adoração continuamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E é disso que Deus está falando quando Ele fala de restaurar a casa caída de Davi. Restaurar alguém, homens e mulheres com corações dispostos a ter uma relação com Ele diária, não semanal. Deus não quer que você venha somente aos cultos aos domingos. Deus quer que você se relacione com Ele todos os dias, que você o ame, que você seja apaixonado por Ele. É mais do que reformar um culto ou fazer algum tipo de adoração, porque Deus, na verdade, quer a gente por inteiro. Tanto é verdade que lá em João capítulo 4, no verso 23, o Senhor diz: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então o que Deus está procurando? Deus está procurando adoração ou adoradores? Adoradores. É óbvio que por meio dos verdadeiros adoradores vem a verdadeira adoração. Porque alguém pode entregar falsa adoração. Então, mais do que aquilo que nós podemos dar para Deus, Ele está procurando corações. E nós precisamos então deixar e entregar o nosso coração ao Senhor de verdade, de maneira que nós possamos viver o que está escrito em Marcos capítulo 12, verso 30. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Deus quer ser a pessoa mais importante na minha e na sua vida. Nós precisamos começar a fazer um exercício de colocar Deus no centro da nossa vida. Vou dar exemplos, a gente precisa começar a construir isso. Como é que eu já disse para minha esposa, e ela já falou para mim também. Ela já disse para mim: amor, Deus é mais importante que você na minha vida. Eu disse: meu bem, e Jesus também é mais importante que você na minha vida. Se eu tiver que escolher entre você e Jesus, eu vou escolher Jesus. E eu falo isso para as minhas filhas, a gente comunica que Jesus é a razão de todas as coisas na nossa vida. Acima de qualquer coisa está Ele. Tem sido extremamente angustiante ver como Cristo não é suficiente, na maioria das vezes, para nós. Diante das adversidades da vida, nós ficamos tão abatidos, tão abalados, que nós acabamos por desejar abandonar Jesus, ou abandonamos. Só que veja bem, ventos, tempestades, elas não são o problema em si. Na verdade, o problema é não ter alicerce quando tem tempestade. Muitas vezes nós olhamos para os problemas e achamos que o grande problema é ter problema. O problema é porque meu casamento é assim, o problema é você não ter um coração em Jesus. Porque as tempestades, elas existem com um único propósito: abalar o que é abalável, como está escrito em Hebreus. Agora, quando se tem alicerce, as tempestades, elas são sazonais, elas vêm por um período. Mas quando aqueles que permanecem felizes, alegres, crescentes, com a fé forte e inabalável em Jesus. Mas isso precisa amá-lo, gente. Como a gente vai fazer isso? Buscando a Deus, cultivando intimidade e comunhão com o Senhor. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente é capaz de perceber o que está no coração de Deus. Davi, eu acho essa parte incrível da história de Davi. Davi decide então dizer para Deus: Senhor, eu vou construir um templo para o Senhor. E nós sabemos que Deus não permitiu que isso acontecesse. Entretanto, em 1 Crônicas, no capítulo 17, primeiro livro dos Crônicas 17, do verso 1, nós vamos ler até o verso, acho que é o verso 9, vamos lá. O rei Davi já morava no seu palácio, quando, essa informação é importante, ela não está aí à toa, porque Davi está numa posição altamente confortável. Talvez seja a realidade de muitos de nós aqui. Você esteja numa realidade, e aí você está numa realidade extremamente confortável e desejando mais. Até aí nenhum problema.
O problema é quando a gente não pensa como Davi. Certo dia, ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando em um palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece em uma simples tenda. Sabe quando é alguém colocar Deus acima de si próprio? É o que Davi está fazendo aqui. E é o que deveríamos fazer com frequência, colocar Jesus acima de nós mesmos. Aí, ele continua. Natã respondeu a Davi: faz o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. Embora Natã tenha se equivocado aqui. Pode passar. Naquela mesma noite, a palavra de Deus veio a Natã dizendo: vá dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor, não é você que vai construir uma casa para eu morar. Nunca morei em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito até hoje. Mas tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro. Por onde tenho acompanhado todo Israel, alguma vez perguntei eu a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse o meu povo: por que vocês não construíram para mim uma casa de cedro? Segura aí, não passa, a gente vai passar para o próximo texto. Quando a gente lê, parece que Deus está reprovando Davi, mas na verdade esse questionamento não é uma reprovação, porque afinal de contas Deus aceitou a ideia e disse que o filho dele construiria o templo. O que Deus está falando, o que a palavra de Deus está querendo nos comunicar é assim: eu já tive tantos líderes que passaram, que já pastorearam o povo de Israel, e eu nunca pedi de nenhum deles para fazer uma arca. É como se Deus dissesse: por que isso veio ao teu coração? E por que eu digo isso? Porque no verso seguinte, depois de fazer esse questionamento, Deus faz uma promessa para Davi. E olha a promessa que ele faz: agora pois digo ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos exércitos: eu tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos para governar Israel sobre o meu povo. Verso 8: sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os inimigos do seu caminho. Eu farei agora tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Não faria sentido Deus fazer uma promessa dessa se ele está reprovando uma ideia. Significa dizer que ele está aprovando Davi, embora não deixe que Davi construa o templo. E o que ele está aprovando em Davi, se tendo em vista que Deus nunca pediu de ninguém para fazer um templo? Um homem que coloca a vida dele, os olhos dele em Deus o tempo todo. Talvez essa seja a única passagem bíblica onde a gente vê um homem fazendo uma coisa que Deus não pediu e Deus aprovando isso. É como se Davi tivesse tão conectado com Deus ao ponto de pensar. Ele não ficava à toa pensando em si, ele pensava: eu preciso agradar a Deus. E ele toma uma decisão que ela é parcialmente aceita por Deus. Então, e sabe o que Deus está amando nessa história? Porque ele sabe que aqui não se trata de prédios, mas se trata da relação que será construída no lugar que seria construído. Se trata de colocar Deus no centro e de viver para a glória dele e de amá-lo com todas as forças do seu coração. Era disso que se tratava. E a maioria de nós temos que refletir e tomar esse exemplo e pensar: nós vivemos a nossa vida de maneira que nós queremos agradar a Deus o tempo todo, onde ele seja o centro dos nossos pensamentos e ações, desejos e planos. Porque Cristo precisa ser. Cristo precisa ser. Porque a responsabilidade de todo cristão é colocar Cristo como no lugar de prioridade máxima da sua vida. E não porque Deus precise disso, porque é direito dele. Não que ele esteja carente, é direito dele. É um direito que ele tem por ser Deus. Nós não estamos fazendo nenhum favor quando colocamos ele no lugar de honra que ele merece. Nós estamos simplesmente dando a ele aquilo que lhe é de direito. É necessário que a gente coloque Cristo acima de todas as coisas. Jesus falou isso para Marta, em Lucas capítulo 10, no verso 41 e 42, ele disse: mas o Senhor respondeu: Marta, Marta,
Você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Maria está aos pés de Jesus, enquanto Marta está ocupada em fazer coisas para Jesus. Maria está com Ele. E é o que o Senhor espera de nós. Essa única coisa que é mais importante do que fazer coisas para Ele. Agora, veja bem, não confunda as coisas. Não significa que quando você está com Ele, você não vá servi-lo. Pelo contrário, o estar com Ele vai te impulsionar a um serviço apaixonado, vai te impulsionar a uma entrega maior, que não te será pesada em momento algum. O problema é quando a gente pensa em fazer a obra de Deus. Porque que muitos de nós, quando somos convidados a fazer a obra de Deus, o nosso coração sente um peso, porque não estamos com Ele, porque achamos que se trata da gente. Precisamos voltar os nossos corações para Jesus. Como a gente faz isso? Buscando a Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. A ambição de Davi pela casa de Deus não é para que houvesse um templo bonito e atrativo, como alguns procuram fazer atualmente. Não se tratava disso. Se tratava da presença de Deus, dele, da figura do Senhor, da figura de Deus, da figura de Cristo. E aí eu peguei alguns trechos aqui do livro do Jonathan Edwards, que eu quero ler para você sobre a beleza de Cristo. Esses textos mexeram comigo, eu queria compartilhar. É uma breve leitura, mas é muito interessante, porque a gente precisa contemplar a Cristo e ver a beleza dele. Ele diz assim: há um conjunto de excelências em Cristo, que de acordo com a nossa concepção, são muito diferentes umas das outras. Por exemplo, em Cristo encontram-se grandiosidade infinita e bondade infinita. Ele é tão grande que, de forma que não precisaria da gente, mas é tão bom que escolhe ficar conosco, estar conosco. Ele diz: encontra-se em Cristo justiça infinita e graça infinita. Jesus, ele sofreu nele, no corpo dele, a justiça da ira de Deus pelo nosso pecado, para poder exercer uma graça que nos salvaria. Em nele está então expressa justiça e graça ao mesmo tempo. Isso é beleza de Cristo. Na pessoa de Cristo estão reunidas excelências tão diversas que podem parecer absolutamente incompatível ser aplicado na mesma pessoa. Exemplo: na pessoa de Cristo reúnem-se glória infinita e humildade infinita. Ele é Deus, mas ele é um homem, é um servo sofredor. Em Cristo, na pessoa de Cristo, reúnem-se majestade infinita e mansidão infinita. Ele é poderoso para fazer todas as coisas, mas não age por emoções. Embora haja a ira de Deus contra os nossos pecados, ele não age de acordo com a sua ira, mas ele nos concede a sua graça e amor. Isso é beleza de Cristo. Na pessoa de Cristo, reúne-se a mais profunda reverência para com Deus e igualdade com Deus. Em Cristo nós temos um servo que se submete à vontade de Deus, mas nele, na pessoa dele, há também a divindade do próprio Deus. É beleza nisso. Na pessoa de Cristo reúnem-se uma disposição superior de obediência e um domínio supremo sobre a terra. Ao mesmo tempo que ele domina e governa sobre tudo, ele é um servo obediente ao Pai. Ele é um filho obediente ao Pai. Ele aprendeu obediência por tudo que passou nessa vida, segundo as Escrituras, segundo o autor de Hebreus. E ele reúne as duas características, embora seja dono e governador de todas as coisas. Na pessoa de Cristo, reúne-se soberania absoluta e resignação perfeita. Cristo é perfeito. Na presença de Cristo, reúne-se autossuficiência. Ele não precisa de nada e nem de ninguém, e uma total esperança e confiança em Deus, o que é outra combinação peculiar a uma pessoa. Ao mesmo tempo que ele é autossuficiente, porque ele é Deus, ele como filho se sujeita ao Pai. Essas excelências são exercidas por ele em relação aos homens, embora possa parecer impossível serem exercidas na direção do mesmo objeto. Edwards quer dizer o seguinte com isso:
existem características de Deus como a justiça, a misericórdia e verdade. Como é que eu consigo exercer justiça? Como é que Deus, eu vou me usar como exemplo, como é que Deus pode exercer justiça na minha vida? Cristo pode exercer justiça e misericórdia ao mesmo tempo. Porque pela justiça eu estaria morto, pela misericórdia eu estou aqui. Mas Cristo é poderoso para fazer as duas coisas, para que ele pode exercer misericórdia ao mesmo tempo que ele exerce justiça. E Edward sobre isso diz o seguinte: falo particularmente a respeito desses 3 atributos excelentes: justiça, misericórdia e verdade, os mesmos que são mencionados no Salmo 85:10. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A rigorosa justiça de Deus e até mesmo a sua justiça vingativa contra os pecados dos homens nunca foi tão gloriosamente manifestada como em Cristo. Ele manifestou um respeito infinito pelo atributo da justiça de Deus quando intentou salvar a nós pecadores. Ele estava disposto a se submeter, ouça isso, ele estava disposto a se submeter a sofrimentos extremos para evitar que a nossa salvação ferisse a justiça de Deus. Então, como é que ele consegue vivenciar justiça e misericórdia ao mesmo tempo? Ele sofre a ira de Deus nele, e ele, na morte dele, ele concede misericórdia. Gente, se você não conseguir ver beleza nisso, é porque você ainda não entendeu o Evangelho. Ele é o juiz do mundo, mas ele exerce justiça contra ele mesmo, por amor de nós, para nos salvar. Toda a ira que ele deveria ter despejado em nós, despejou em si mesmo. Ele não terá o culpado por inocente, e nem absolverá o ímpio do julgamento, mas é capaz de exercer justiça e misericórdia ao mesmo tempo. Cristo nunca se manifestou tão eminentemente pela justiça divina, e ainda assim nunca sofreu tanto sobre a justiça divina. Ele sempre foi um defensor de que a justiça divina se aplicasse a cada ser humano, mas ao desejar isso, ele foi o que mais sofreu sobre essa justiça. Foi o que mais sofreu no corpo, nesta vida, em decorrência da justiça de Deus. Foi Cristo. Pois ele ofereceu a si mesmo como um sacrifício pelos nossos pecados. A santidade de Cristo nunca brilhou tão vividamente como em seus últimos sofrimentos, e contudo, ele nunca foi tão tratado como culpado. Vou ler novamente. A santidade de Cristo nunca brilhou tão vividamente como em seus últimos sofrimentos, e, contudo, ele nunca foi tão tratado como culpado. Embora fosse extremamente santo, foi tratado como alguém altamente culpado. A obra de Cristo, ela traz uma beleza imensurável para nós. Ele nunca foi tratado tão indignamente como em seus últimos sofrimentos. E contudo, é principalmente por causa desses sofrimentos que ele é considerado digno. Eu não sei se você consegue entender isso. Ele nunca... Eu vou tentar colocar em palavras mais simples. Em seus últimos sofrimentos, Jesus foi tratado de forma tão indigna, como o pior de todos os homens. Mas foi justamente por causa desse sofrimento que ele foi tornado digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. É por causa desse sofrimento que o nome dele está acima de todo nome. É por causa desse sofrimento que diante do nome dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Cristo, em seus últimos sofrimentos, padeceu extremamente por parte daqueles em favor de quem sofreu. Ele estava manifestando o mais grandioso de todos, o mais grandioso ato de amor que a humanidade já viu. Foi sobretudo nos últimos sofrimentos de Cristo que ele foi entregue ao poder dos seus inimigos. E contudo, foi principalmente por esses mesmos sofrimentos que ele obteve a vitória sobre esses inimigos.
Cristo carrega em si uma beleza e um paradoxo inigualável. Aqueles que tentavam derrotá-lo ao pregá-lo em uma cruz, na verdade estavam dando a vitória a ele quando o fizeram. Esse é o paradoxo que existe no reino de Deus, na pessoa de Cristo, na eterna e soberana sabedoria de Deus. Foi sobretudo, Cristo dará a si mesmo a você, e eu finalizo com essa frase de Edward: Cristo dará a si mesmo a você, com todas aquelas excelências que eu acabara de citar, que se encontram nele, para o seu pleno, para o seu, meu e seu pleno e eterno deleite. Sabe, basta um pouquinho, basta buscar algo, buscar de todo o coração, como Jeremias falou, que a gente vai encontrar a beleza que nós precisamos, para que você, eu não estou dizendo, eu preciso ter muito cuidado com essa colocação que eu quero terminar, mas existe um paradoxo muito louco na palavra de Deus, que diz assim: alegrai-vos na tribulação. Me faz entender que quando eu perceber a beleza de Cristo, aquilo que te faz sofrer hoje, simplesmente não terá mais poder para te fazer sofrer. Aquilo que te causa dor, deixará de ter o poder de te causar dor, pelo menos na intensidade que te causa. Pelo menos você vai encontrar algo que rivalize com essa dor, que te dê alguma esperança, que te encha de alegria, que te encha, sabe, de um olhar que é capaz de cultivar uma esperança e um futuro. Jeremias capítulo 29, verso 11: eu sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor, Ele tem beleza nele, para que a gente tenha deleite nele. Há uma beleza em Cristo, que se nós nos deleitarmos, transformará a nossa vida. Você vai parar de ficar se ofendendo com tudo, se machucando e sofrendo por tudo. Eu sei que é muito desafiador. Essa mensagem, eu sei que ela é assim, ela é primeiro abstrata, porque você precisa querer conhecer Jesus, quem Ele é, e sair da religião. Eu queria muito poder pegar na minha mente e transferir para a tua mente, mas isso tem que partir de uma revelação pessoal que cada um tem que ter. Que quando você perceber quem Ele é, sabe, todas as outras coisas perdem o valor. Inclusive, as coisas difíceis dessa vida, elas ganham outras cores, outras conotações. A gente passa então a olhar para essas circunstâncias, porém entendendo que elas são transitórias e que elas vão passar, e que existe uma promessa para a gente viver na presença de Deus. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei quais lutas que te fazem chorar, desesperar da vida, viver em angústia, em tristeza profunda, desânimo, vontade de parar e desistir de tudo, vontade de dizer: isso não é para mim. Talvez você tenha aberto mão do seu ministério, do seu chamado, não sei do que você fez. A sua vida com Deus, você se sente tão incapaz, inapropriado, inadequado para essa relação, mas há uma beleza em Cristo que ela vai te constranger e vai te trazer para perto dele. E você vai viver os melhores dias da sua vida. E aí você não vai precisar receber nada. Deus não vai precisar fazer nada externo para que isso mude dentro de você. Basta você ter uma revelação dele. Agora, isso só é possível buscando, gente. Tem que buscar isso. Você tem que buscar em oração. Você tem que buscar na palavra. Você tem que perseverar nessa busca. Todo dia, todo dia. Hoje eu não achei. Busca de novo, busca de novo. Porque tudo que é precioso não se encontra na superfície. A última parábola do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7, o Senhor fala de dois fundamentos, Jesus está explicando. Um deles é alguém que construiu a casa na areia, o outro que construiu a casa na rocha. Mas para achar a rocha, ele teve que cavar, cavar, cavar e cavar. Achar Jesus de verdade, para viver um evangelho de verdade, não as enganações que a gente vê por aí, mas evangelho de Cristo, requer que a gente cave, e cave um bocado. Então eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus.